candidato a prefeito de Petrolina, Fernando Filho, e nesse momento iniciaremos então as perguntas a respeito da educação. A jornalista Tereza Leonel. Bom, antes da gente entrar exatamente em educação especificamente, vamos falar de segurança pública, que tem a ver também com a educação. Deputado, a gente verifica que o crescimento da cidade, no crescimento a gente paga um bônus, paga um ônus muito grande também, ganha um bônus, mas também paga um ônus muito grande em relação, sobretudo, a jovens que estão envolvidos na área de droga, tanto lícita como ilícita. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco se, dentro do seu projeto, a gente vê que o senhor tem uma preocupação em relação a esse cuidado específico em relação a jovens e adolescentes, já no meio do tráfico e também no consumo da droga. O governo federal tem um projeto que é CRAC, é possível vencer, e Pernambuco foi o primeiro estado, né, que encampou essa bandeira. Eu queria que o senhor falasse um pouco da ideia de linkar Petrolina com o governo do estado e com o governo federal. Vamos lá, segurança. A gente chega já nessa questão das drogas, mas a gente está olhando isso. Primeiro, a Guarda Municipal tem um efetivo muito baixo. Mas você pode pensar, mas a Guarda Municipal é para cuidar do patrimônio da prefeitura. Mas ela pode também cumprir um papel de apoio à força policial, tanto a militar como a civil, e se complementar. Só para você ter uma ideia, a Guarda Municipal foi criada pelo prefeito Fernando Bezerra, e quando foi criada em 2001 ou 2002, se não me engano agora um ano, tinham 115 homens. Hoje é algo em torno de 130, 140. É muito pouco o efetivo da Guarda, até porque tem pessoas que estão saindo, que estão se aposentando, e aí está diminuindo o efetivo da nossa Guarda. Se a gente fizer um trabalho, que é o que nós queremos, primeiro, onde é que a prefeitura pode atuar nessa questão da segurança? Melhorar a iluminação pública nos pontos críticos. Nós temos o mapa da violência de Petrolina por conta do Pacto pela Vida. Então, se a gente atua com a maior iluminação, isso é estatística, você melhora esses focos. Depois, a gente poder retomar um programa que tinha aqui em Petrolina, que foi feito até na gestão do prefeito Adaci e foi descontinuado nessa gestão, que era a questão do monitoramento das vias centrais da nossa cidade, do centro financeiro, das saídas da cidade, porque tudo isso serve como informação também para as forças policiais trabalhando integrada, Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar. Aí a gente já começa a chegar para a questão do combate às drogas, que é onde a gente quer atuar. Com o exemplo do governo do estado, que já identificou também, por estatística, os pontos de drogas, onde os estudantes estão mais suscetíveis, está justamente em torno das escolas. E o governo do estado vai começar agora a poder colocar câmaras de monitoramento nas saídas das escolas. E a gente poder trazer isso também um pouco aqui para a rede municipal. E aí a Guarda Municipal vai poder atuar. Porque não adianta um guarda municipal, ele tá dentro do colégio abrindo e fechando o portão, porque senão ele vira um serviço gerais, não precisa ser um guarda municipal, ele precisa estar ali numa ronda, fiscalizando, porque também já é estatística. A pessoa que está ali vendendo, é uma lanchonetezinha, é um fiteiro, é um bombom, alguma coisa, eu não estou responsabilizando ele. Mas na grande maioria das vezes, ou é ele ou ele sabe quem é que passa por ali fazendo, enfim, algum tipo de contravenção ou tentando vender alguma coisa ilícita e você acaba pegando uma criança que está a caminho da escola ou está desgostoso com a escola e você acaba colocando no mundo das drogas. Então, isso aí também é uma parceria no modelo que a gente já está vendo, que começa a ser implantado no governo do estado, nas áreas de maiores riscos, que a gente quer ver se traz aqui para a nossa cidade. E aí a gente vai para a questão do combate às drogas, que é um problema sério em Petrolina, não só em Petrolina, em todo canto, e não é coisa só de cidade grande não. Você anda nas cidades do interior aqui perto, você também tem problema de crack, seja pelo acesso, que é muito barato, é fácil, e porque a dependência ela já se dá na primeira, enfim, no primeiro uso, e a sequela é enorme. Então, a gente precisa ter aqui, a exemplo do que tem, você falou do programa do governo federal, mas está também no nosso programa de governo a questão do programa Atitude, que o governo do estado tem a sede em Jaboatão dos Guararapes, mas já tem em Floresta, aqui no sertão de Itaparica. A gente quer trazer, que é um centro também de reabilitação. Nós temos poucos CAPs aqui na nossa cidade, nós só temos 3, só que um deles só que é de álcool e droga, que a gente precisa ampliar essa rede, e a gente tem feito também muitas visitas e muitas conversas com o pessoal das igrejas, que a igreja vai cumprir um papel importantíssimo no nosso governo para poder nos ajudar.
eu visitei o CERELPS, o CRELPS, o Ágape, e todos eles juntos já devem dar algo em torno aí de 120, 100, 120 internos. Já é uma ajuda grande, mas se eles tivessem um apoio do poder público municipal, eles podiam ampliar esse número de vagas de leitos de 120 para 150, 180 e a gente poder ir tirando essas pessoas das ruas. Então, o compromisso que nós assumimos com essas instituições, a gente não sabe como, porque tem uns que já têm estrutura, tem outros que funcionam em prédios alugados, tem outros que precisam de ajuda na alimentação, tem outros que precisam de ajuda num profissional, seja da área de saúde, seja de uma terapia ocupacional, de um pedagogo, de um psicólogo, de um psiquiatra, que aí a gente podia estar entrando, ajudando, para que eles pudessem, enfim, receber mais pessoas e a gente tentar ir virando esse jogo no combate às drogas. Nesse caso especificamente seria um trabalho que o senhor acredita ser um preventivo, então, no sentido de que há um acompanhamento, e onde é que entra a escola dentro desse processo? Você falou do projeto que envolve a escola, da parte externa e tudo. Como é que a escola, agora que a gente está entrando também nessa temática de educação, pode contribuir para, não só trabalhando do ponto de vista sociabilidade, cultural, entretenimento, lazer, esporte, dando novas possibilidades a esses jovens para que eles não entrem exatamente. O apoio às igrejas e esses programas, aí infelizmente não é preventivo, é para a gente poder atender quem hoje não tem para onde ir. Se você imaginar que uma pessoa que tem condição hoje, tem dinheiro para poder pagar, tem dificuldade de saber para onde encaminhar um parente, um amigo, um filho, independente químico. Você imagina quem não tem condições de pagar. Esse é que fica ainda mais desesperado. Acaba que a pessoa sai de casa, se separa da família, enfim, tem que botar o filho no mundo porque os vizinhos não aceitam, a família não aceita. Então, isso primeiro era a gente poder ampliar a rede, digamos assim, de atendimento a quem já é usuário, que tem muita gente sem atendimento. Depois, quando você fiscaliza mais esses pontos de escola, a gente está evitando, digamos assim, que novas pessoas possam vir para essa questão, esse mundo das drogas. E a gente sabe que não só tem usuário ali perto das escolas, tem outros lugares também, mas a gente está começando daquela criança ali que a gente pode dar um futuro para ela e ela acaba se desvirtuando por outro caminho. E aí a gente vem para a questão da educação. Nós estamos aí com uma ideia, até porque o governo do estado já quebrou esse paradigma, de que a escola pública ela pode sim ter uma qualidade, ela pode ser de qualidade. Eu não estou dizendo que a rede estadual hoje já está, digamos assim, no estado da arte que a gente quer, mas já avançou muito. Quando a gente ia imaginar que o governo do estado ia mandar 1.200 alunos para poder fazer intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia. Quando a gente imaginou as escolas de referência que nós temos aqui, com quadra coberta, com aula em tempo integral, com alimentação, nós queremos trazer isso para a rede municipal. Sabe por quê? Porque senão a criança não vai para a escola. Porque hoje a professora não consegue só prender a atenção do aluno num quadro negro e um giz, porque ele tem no bolso dele um celular que é muito mais interessante do que aquilo ali. É por isso que os computadores estão indo para dentro da sala de aula, os tablets, as aulas interativas, através de um projetor, de um computador, para que a gente possa atrair a atenção do aluno e ele possa se sentir estimulado de frequentar. Não adianta nada ser muito boa a rede estadual, mas o menino está o Fundamental 1, o Fundamental 2 na mão do município e não tem uma escola atrativa. A gente quer trazer o ensino de tempo integral para o município. Nós estamos com a meta de poder construir 20 escolas de tempo integral em 4 anos, são 5 por ano. Eu não tenho esse número hoje, mas a última vez que eu vi, no final do ano, Petrolina tinha 85 escolas na rede municipal. Pode ter variado alguma coisa, mas o último dado que eu tive acesso eram mais ou menos 85 escolas, então a gente está com a meta de tornar 20 delas de tempo integral. Porque hoje a administração atual diz que tem escola de tempo integral. Não tem. Tem ensino integral, que é um programa do governo federal. Hoje, o menino estuda na escola do município, volta para sua casa para poder almoçar e depois volta à tarde para um outro espaço que é alugado pela prefeitura para desempenhar alguma atividade. E esse recurso é um programa que o governo federal repassa às prefeituras. O que nós queremos é a estrutura mesmo, como é o Osa Santana e o Clementino Coelho, onde a criança entra de manhã e só sai final da tarde. A gente sabe que a questão social, o dado social, ela é batida. Agora a minha concepção é que o social não está sendo ainda explorado. Fernando Filho colocou aí de estruturar a questão da Câmara para o monitoramento, para aquele que vende a bala, o lanchinho próximo à escola.
E na minha concepção, social não é só cuidar do aluno, porque não adianta se você cuidar do aluno, existe uma distância entre a escola e a residência. Então, eu entendo que o social deve passar pela questão de cuidar da família. E muitos adotam o discurso do cuidar das pessoas. Mas se cuidar das pessoas não é cuidar do filho da família, mas sim da base. Por que não cuidar do pai e da mãe? E aí a minha questão, a gente sabe que é muito difícil a orientação. O discurso que é feito em casa, que o pai faz em relação ao filho ter cuidado, é desconstruído por aquele que quer oferecer uma coisa diferente, que é o aliciador, que é o traficante, que é aquele cara que oferece de repente um brinquedo para a criança. Então como é que o senhor pretende, dentro dessa área social, que o social está muito ligado e vinculado à educação, a gente não pode descartar isso. Ou seja, como é que se cuida da criança se os pais estão lá sem uma estrutura, às vezes a família já vem, ela é uma família desagregada, se os pais têm uma condição de passar a informação para os filhos. Tem que, a criança ela não é sem pai e sem mãe. Então tem que pensar na criança do estudante, pensando na família, no pai. Mas a gente entende, Cláudio, que primeiro a gente tem que... Isso é cultura, isso é conceitual, e a gente não muda a cultura de uma pessoa do dia para a noite. Se a gente tiver pelo menos já dando uma boa base a esse pessoal que vai ser o adulto de amanhã, eu concordo com você. Ele pode muitas vezes encontrar um ambiente bom na escola, mas chega em casa ela está vivendo um ambiente totalmente conturbado. Aí a gente vai para outra parte, que é o dinamismo da economia, da geração de emprego, tal, que a gente parte do princípio que com o que nós estamos nos propondo nesse governo, com as parcerias, com a realização de obras infraestruturadoras, de obras grandes, que possam movimentar a economia da nossa cidade, eu não quero chegar a dizer o pleno emprego, mas a gente vai ofertar mais oportunidade de emprego aqui na nossa cidade. E aí a chance da gente poder ter famílias na nossa periferia ou nos nossos bairros, aonde o pai possa estar trabalhando, onde a mãe possa estar trabalhando, e aí a gente poder ter um ambiente mais saudável para as nossas crianças. Não, eu concordo com você, não adianta a gente fazer o primor do estado da arte na educação se chega, o pai não tem condição de trabalhar, a mãe não tem condição de trabalhar, ou ele só vê coisa errada em casa, porque a gente é produto mesmo do nosso meio, não tem muito para onde correr. Isso é fato. Mas isso é uma série de coisas que tem que estar linkada, que tem que estar trabalhando. Por isso que não adianta. Petrolina não quer uma administração que possa fazer só uma ou duas coisas. Tem que fazer muita coisa. É a obra do saneamento que vai empregar alguém, é o viaduto que vai ser construído que vai poder empregar, é mais ônibus que vão estar rodando que vai possibilitar mais emprego. E a gente poder criar esse clima, a gente também não tem ilusão de que vai ofertar, nem estou aqui para poder dizer, vou ofertar o pleno emprego a todo mundo. Mas a ideia é a gente poder ativar de novo economicamente Petrolina, porque Petrolina por si só, ela já cresce muito. Ela precisa, e é esse o cuidado que a gente tem que ter nessa eleição, tá bom, se o poder público se tiver ausente, preparando a cidade, durante quanto tempo nós vamos ter esse crescimento? Porque nós vamos deixar de crescer e vamos começar a inchar, que é o que aconteceu com os grandes centros urbanos brasileiros. Agora aqui em Petrolina, por já ter uma boa infraestrutura, possibilitou que a cidade crescesse nesse ritmo que vem crescendo. Talvez se a gente não parar para perceber do que precisa ser feito para os próximos anos, a gente continue crescendo, mas talvez não a 7%, a 8% ao ano, a gente começa a crescer a 2%, a 3%, a 4%. Ainda sobre essa questão de educação, eu queria ver como dentro do seu plano de governo, o senhor fala sobre o fortalecimento dos conselhos educacionais na formação e acompanhamento das políticas públicas de educação do município. Entra um pouco, inclusive, nessa área do que o nosso amigo falou agora, sobre essa participação, já que o conselho envolve especificamente não só o alunado, mas envolve os professores, os pais, né, conhecendo a realidade local, do entorno daquela escola e tudo. Como é que vocês pretendem trabalhar isso na prática? Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, que isso é uma queixa grande dos pais e dos professores, que eu não entendi a razão ainda porque foi feito nessa gestão. Nós vamos acabar com a nucleação da gestão. Eu ia perguntar sobre isso. Nós vamos acabar com a nucleação da gestão. Como é que o senhor vê essa funcionalidade da nucleação do ponto de vista não só da gestão, como foi dito aqui antes por outro candidato, mas do ponto de vista da aprendizagem e da mobilidade desse aluno? Funciona? Não funciona? Não, aí são duas nucleações diferentes. A nucleação da escola, porque aí já é uma diretriz do MEC,
de que uma escola tem que ter no mínimo 6 salas de aula para você ter um ambiente acadêmico. E aí foi por isso que no passado teve essa nucleação e muita dela foi feita na gestão do Fernando quando foi prefeito, principalmente no interior, porque a gente tinha localidades que tinham uma sala de aula. Então não era um ambiente escolar, era apenas uma sala de aula. E a ideia é você colocar o transporte para que você possibilite que aquela criança, aquele jovem, ele pudesse estar no ambiente escolar, onde ele pudesse ter outros amigos, outros colegas e fazer ali a interação, que é ali o começo da formação, não só educacional, mas também do caráter da pessoa. Então essa é a nucleação que foi feita. A atual administração fez a nucleação da gestão. Hoje nós temos diretores de escola que são responsáveis por 3, 4, até 5 escolas no mesmo gestor. E toda vez que o pai chega numa escola atrás de um gestor, ele não encontra porque ele está sempre numa outra escola. E a premissa básica para poder você ter uma boa escola é que o gestor esteja presente, esteja dentro. Isso é uma queixa tanto dos gestores que não dão conta de poder se dedicar, implica na qualidade. Não implica também nas gestões dos conselhos educacionais? Implica. O intento disso estaria ligado à coisa da redução do gasto com o funcionário público. Qual foi a intenção? Enfim, aí eu não posso responder. Qual é a leitura que o senhor faz a respeito disso? Um gestor para 5 escolas que ficam em áreas absolutamente diferentes. Eu acho que é aquela economia que não vale a pena. Você pode até economizar, tá entendendo, no salário do gestor da escola, mas você deixa de ter outros ganhos. Você deixa de ter outros ganhos que você podia ter de um gestor, do diretor presente na escola, acompanhando o aluno, acompanhando o professor, acompanhando a necessidade da escola no dia a dia. Isso talvez seja uma economia que a gente só veja, eu estou deixando de pagar 3 diretores, eu só estou pagando 1. Mas esses 2 salários de diretores, que seriam 2.000, 3.000, 4.000 reais, o número X, isso está voltando para um aluno num valor que é imensurável, tá entendendo? Na nossa concepção. E isso é uma coisa que a gente tem escutado dos pais e dos diretores e dos professores que nós estamos, enfim, querendo poder implementar a partir do ano que vem. Depois, também acompanhar a gente de fato poder implementar o plano de cargos e salários dos professores. Foi criado aqui na gestão do Fernando quando foi prefeito. O piso hoje é os 1.451, piso básico, que foi dado o reajuste, mas não foi repassado aos demais professores. Como assim? Foi achatado o plano de cargos e salários. Foi dado o reajuste do piso para quem entra, para quem tem menos qualificação, mas não foi repassado na mesma proporção adiante. Então hoje, o professor menos qualificado do professor mais qualificado ficou muito próximo à remuneração do outro. E isso não é bom, porque você não estimula a pessoa a estar sempre se capacitando para que você possa estar, enfim, ministrando uma aula de melhor qualidade, ou enfim, nunca é demais qualificação. Então a gente quer poder também corrigir essa distorção que foi criada recentemente. Uma outra questão sobre a educação, e agora a gente vai fazer a educação de base, que na verdade está sob a responsabilidade do município, né? De acordo com a lei federal, o município deve ter em cada bairro uma creche. Isso é lei federal. Cada bairro tem que ter uma creche. O princípio instaurado aqui em Petrolina, que é chamado Nova Semente, que virou a maior propaganda de governo da gestão atual, tem um caráter de funcionalidade, digamos assim, muito particular, né? E eu gostaria de saber do senhor o seguinte: se o senhor ganhar a eleição, como é que vai ser o seu tratamento dado à lei que exige uma creche em cada bairro e o mecanismo que tem sido utilizado hoje sobre o Nova Semente? E aí, dando continuidade a essa pergunta, né? E as que existem, como vão funcionar? Porque elas existem, de fato, de direito, com dificuldade ou não, mas atendo o número de crianças, existe um corpo de docentes lá dentro, então assim, vai funcionar isso depois? Fazer uma análise sobre essa funcionalidade e ver como é que vai ser aplicado isso durante o seu governo. No começo da nossa campanha quiseram colar um boato à nossa candidatura de que a gente ia acabar com o programa Nova Semente. E eu já desafiei para que alguém me aparecesse com essa gravação, com essa declaração minha, e até hoje eu estou esperando. Agora, o que nós falamos, e a gente reafirma, e está no nosso programa de governo, que é a gente poder ampliar e melhorar o programa. Porque tem algumas coisas que precisam ser ditas. A população sabe, mas a propaganda institucional esconde. Você primeiro tem... O programa é exitoso. Você possibilitar que o pai e a mãe de família possam ter um local para poder deixar a sua criança. Então nenhum pai nem mãe de família vai perder o direito de poder deixar seu filho numa creche ou numa Nova Semente a partir do ano que vem.
Primeira coisa que nós vamos agir, as pessoas que estão trabalhando lá, elas precisam ganhar melhor. Tem gente que trabalha ali dentro que ganha R$325 por mês. Quem mais recebe numa Nova Semente não recebe R$950, que é uma pedagoga e é uma pessoa só que tem dentro dessas unidades. Então ali você está lidando com 30, 40, 50, 60 crianças todo dia e essas pessoas precisam ter uma remuneração melhor, até para que elas possam se qualificarem. Tem gente que trabalha na Nova Semente, você sabe quanto tempo recebe algumas das pessoas que trabalham? Quanto tempo de qualificação recebe uma pessoa para trabalhar na Nova Semente? 2 horas. 2 horas de qualificação. É muito pouco para você poder ficar com essa quantidade toda de criança durante todo o tempo. Porque ali não é só para a criança passar o tempo. Não é só passar o dia, não é só para se alimentar e para brincar. Ali a gente tem que ter também a iniciação pedagógica da criança, porque é justamente de 0 a 6, onde ela está mais aberta para poder, enfim, receber informação. E depois, o programa ele é exitoso, mas ele tem uma participação enorme da comunidade. A comunidade é quem banca a mobília, a comunidade é quem banca o aluguel, a comunidade é quem banca o fardamento e tem diferença para você pagar à vista e para pagar a prazo, e a comunidade é quem banca o colchonete para o menino deitar. Você já começa a descriminalizar lá dentro, quem tem colchonete e quem não pagou o colchonete. Isso não pode ser, isso está errado. Não estou dizendo que é um balcão do negócio, mas eu acho que tem que ter uma participação maior do poder público. Aqui primeiro, custa entre 15 e 20 mil reais para poder mobiliar. Seria uma parceria público-privada com o segmento da sociedade que não tem condição de bancar economicamente. Sem dúvida, sem dúvida. E depois, se você achar que uma casa que nem foi feita para poder ser creche, com um investimento de 15 a 20 mil reais, ela vai se tornar apta a receber 30, 40, 50 crianças, não vai com esse investimento só. É pouco, precisa de mais. Tem casas que têm estrutura para ser? Tem muitas casas boas que eu tive a oportunidade de conhecer, mas tem muitas casas também que não têm condição de poder receber essas crianças. Não, eu não mudei até porque é difícil você poder fazer essa migração de uma hora para outra. Nós estamos nos propondo aí a poder construir creches grandes, maiores, 30 creches, é a nossa meta, mas isso não vai deixar de existir a Nova Semente. Então, a ideia nossa, por Nova Semente, primeiro, capacitar quem está lá, não é tirar quem está lá para botar outras pessoas, até porque você não tem a quantidade toda de profissional capacitado disponível no mercado para você fazer uma substituição. Quem está lá precisa ser melhor capacitado. E ao ser melhor capacitado, ele aí já ganha uma condição de poder receber melhor. Então você já resolve 2 problemas que tem. Depois, a prefeitura poder participar de forma mais ativa nisso. Eu acho que é interessante a comunidade pagar alguma coisa, até para ela valorizar o programa. Mas o fardamento pode ser bancado pela prefeitura, o colchonete pode ser bancado pela prefeitura, tá entendendo? Então, isso é algo que nós queremos fazer a partir do ano que vem para poder melhorar o programa Nova Semente. Dentro do seu projeto também, nós vamos estar falando aqui sobre biblioteca e videoteca rolantes com profissionais aptos a incentivar a leitura em todo o município, principalmente na zona rural. Como que o senhor pensa em operacionalizar isso? E a gente tem uma dificuldade muito grande de profissionais, né, nessa área. Geralmente o professor, a gente já sabe que o professor ganha pouco. Mal, né, e pouco também estimulado do ponto de vista profissional. Como é que você pensa em operacionalizar isso dentro da nossa zona rural, que é bastante diversificada e longe? Na verdade, isso surgiu aí de uma experiência que a gente conheceu em Curitiba, que é Farol do Conhecimento, ou Farol do Saber, que tem lá, eu tive a oportunidade de visitar. Mas, primeiro, quando a gente fala, nós já temos a biblioteca Cid Carvalho ali, que precisa ter um acervo melhor, que precisa de uma melhor estrutura, a gente reconhece isso. Nós queremos ter, nas nossas escolas de referência, nas 20, bibliotecas, e aí também você tem uma videoteca, e a gente poder ter estruturas volantes que possam estar também possibilitando as outras unidades da rede que não têm essa infraestrutura, que vamos ser bem claros, a nossa rede municipal não tem biblioteca, as nossas escolas, a gente possibilitando, pela legislação teria que ter, ou se tem para constar pouquíssimas coisas, mas não tem um espaço de uma biblioteca, tá entendendo? É com muita alegria a gente teve a oportunidade de ajudar a FACAP. A FACAP não tinha biblioteca. No nosso primeiro mandato de deputado federal, nós construímos, com a ajuda da Secretaria de Planejamento do Estado, uma biblioteca para a FACAP. Você imagina, a nossa autarquia educacional, lá você tem tantos cursos de formação, não tinha uma biblioteca. Nós tivemos a oportunidade de poder
ajudar nessa construção. Então, fortalecendo a biblioteca central, digamos assim, que é a que existe ali ao lado do shopping. Com essas bibliotecas que nós queremos ter dentro dessas 20 unidades, que serão as escolas de referência, a gente poder ter estruturas móveis que possa possibilitar, e aí talvez até com o professor mesmo da escola lá na ponta onde ela vai fazer essa visita, mas que esse acervo, o acervo não só de livro, mas de vídeo, ele possa estar volante também nas outras unidades do ensino municipal, possibilitando assim um acesso ao conteúdo. Como se fosse uma unidade móvel para a gente poder levar aos alunos que não têm, enfim, a possibilidade a isso, que naquele dia pudesse ter uma atividade de leitura, ou pudesse ter um vídeo, alguma coisa, que eles pudessem também participar ou ter acesso ao que os outros terão, até porque a gente não tem condições de transformar todas as escolas em escola de referência num espaço de 4 anos. Poderíamos falar agora a respeito da geração de empregos e o índice de desigualdade social em Petrolina, né? Vamos falar sobre essa questão, para a gente depois o último bloco, é o bloco político, aquele bloco quente que as pessoas querem fazer, aquelas perguntas fervilhantes. Olha, nós temos em Petrolina uma renda per capita muito alta, né? A renda per capita de Petrolina está muito longe da realidade das populações, principalmente das populações dos bairros mais afastados. Isso significa dizer que a desigualdade aqui está tão à vista quanto o desenvolvimento em certas áreas da cidade. Então, qual o projeto que o governo teria nessa área? E eu quero puxar um ponto aqui do seu projeto de governo que nós lemos, que é a questão do turismo envolvendo a capacidade de Petrolina na área agrícola e na área de produção de vinhos. Como é que a população de baixa renda poderia ser incluída nesse processo de geração de emprego nessas áreas tão fortes na região? Vamos lá. De fato, a gente tem esse problema da desigualdade aqui. E a gente tem um complicador que é a sazonalidade do emprego na nossa cidade. Quando você chega no final do ano, você tem quase... Isso, só complementando, isso não acontecia até 2004, porque você tinha a safra da uva 2 vezes ao ano. Então você tinha muita gente sendo empregada no primeiro semestre e no segundo semestre. Com a frequência das chuvas, as pessoas estão optando agora, os produtores, principalmente os de uva, de concentrar a safra no segundo semestre. Então no segundo semestre, principalmente agora, a partir de setembro, outubro, você começa a ver os índices do CAGED a aumentar o número de contratação. E aí Petrolina vai quase para o pleno emprego, porque a uva emprega muita gente. Mas no primeiro semestre, a gente vê que é muita gente sem ocupação. Daí a importância da chegada do programa Chapéu de Palha para poder você dar uma condição a última edição do programa foram mais de 12 mil famílias aqui na cidade que foram atendidas pelo programa. Então, se você pegar também a curva do CVLI, que é o crime violento, letal e intencional, que é como o Pacto pela Vida define a nomenclatura, você vê que com exceção de feriados ou de festa, aumenta também, justamente no primeiro semestre, por conta dessa ocupação, dessa desocupação da população. As pessoas ficam sem ter o emprego e acabam nas pontas de rua, no bar, vulnerável a poder, enfim, tudo isso que a gente conhece. A gente estava falando de poder movimentar a economia. E movimentando a economia, a gente tem a oportunidade de garantir essa questão do emprego. Depois, eu falei recentemente numa reunião que participei, fala-se, indústria, vamos trazer isso, vamos trazer aquilo. A gente sabe que a nossa vocação e a nossa peculiaridade é muito voltado para a questão do agronegócio. Eu já vi eleição aqui em Petrolina, onde quiseram ganhar a eleição dizendo que iam trazer uma fábrica de automóveis. E ainda hoje essa fábrica de automóvel está lá no Rio Grande do Sul. No começo do ano teve gente aqui dizendo que ia lutar para poder trazer uma fábrica da Volkswagen, sem nunca ter tido a menor possibilidade da Volkswagen vir analisar aqui, mas soltaram esse tipo de comentário como se isso fosse enganar a população. A industrialização, é verdade que ela ainda é lenta na nossa cidade, mas ela tem acontecido. Vou dar dois exemplos. O maior empregador de Petrolina é a Timbaúba Agrícola, que é a Herói Galvão Alimentos. Ela passou agora por um investimento de 120 milhões de reais dentro dela, da parte da industrialização. E muita gente na cidade não sabe que aconteceu isso lá. Lá eles estão mudando muito do que tem lá das frutas para poder serem fruta para processamento.
Aí você diz, Fernandinho, mas então vai diminuir o número de emprego. Vai diminuir um pouco a oferta de emprego lá, mas vai melhorar a remuneração de quem trabalha lá. Então hoje quem ganhava como catador vai passar a ganhar no futuro como operador de máquina, como industrial, e aí você vai mudando o perfil do emprego na nossa cidade. Outro exemplo, a nossa Amacuco, que foi comprada pela Pepsi Company, eles estão ampliando a área de coco plantada porque eles vão ampliar também a produção do coco, da água de coco envasada. Você vai ter mais gente trabalhando na indústria. O distrito industrial precisa avançar muito, mas recentemente o ADDPE fez um leilão de 10 lotes no nosso distrito, 8 foram vendidos por pessoas que têm interesse em poder montar ali o seu negócio. Muitas vezes não é um grande negócio, mas gera 30, 40, 50, 60 empregos e são empregos na área industrial. Então, precisa ser olhado sempre. É lógico que seria muito bom se a gente tivesse uma fábrica de automóveis aqui, mas na impossibilidade de ter, vamos ver como é que a gente pode agregar iniciativas voltadas ao que a gente tem a matéria-prima aqui, que é a fruticultura. Indo para o turismo. Aí muitas vezes as pessoas falam, e eu tenho dito, a gente precisa investir no turismo porque a gente não tem turismo. Aí eu discordo. A gente tem um turismo muito forte em Petrolina, mas é um turismo de negócio. Pode conversar com o pessoal dos hotéis, de restaurante, de taxista. De segunda a quinta-feira, o movimento é intenso de pessoas que vêm a Petrolina para poder trabalhar. O que nós precisamos é fazer com que essa pessoa que conheceu Petrolina, e eu tenho certeza que se encantou pela cidade, que ele volte com a família, para o final de semana, para um lazer, para o rio, para as vinícolas, ou então que ele fique mais um pouco aqui e possa gastar mais na nossa cidade. E aí você vem do vinho que você falou. Nós não temos uma vinícola em Petrolina. Eu digo sempre que está na região metropolitana de Petrolina, está aqui no nosso entorno. Mas somos nós que somos os maiores beneficiados, porque o pessoal come aqui. Primeiro chega aqui, aí usa o táxi aqui, come aqui, dorme aqui. Então a gente tem que integrar esse pessoal todo para a gente poder ter um espaço aqui para congregar tudo isso. Vou dar um exemplo muito simples. Você sabe qual foi o pedido da Associação dos Garçons de Petrolina? Um curso de capacitação. Eles me pediram isso. E a gente sabe que é uma deficiência. Eles reconhecem que é uma deficiência no serviço que a gente presta. Se a gente está querendo atrair o turista para ele não ir para uma praia em Salvador, para uma praia em Recife, para que venha para a nossa praia aqui do Rio, a gente tem beleza natural suficiente para poder competir. Mas a gente precisa trabalhar toda essa área aqui na oferta, na melhoria do serviço. A gente tem uma culinária excelente para poder oferecer a eles, mas tem um trabalho e um dever de casa que a gente tem aí em parceria com o Sistema S, com o Sebrae, com o governo do Estado. Nesse processo, o senhor acredita que é uma questão cultural da cidade? Por exemplo, o envolvimento da área comercial, né, dos centros, prestação do serviço, esse fato do garçom que o senhor colocou agora, a gente percebe que não é só apenas os restaurantes, as lojas de shopping também, o atendimento não são bons. Serviços, de prestação de serviços de um modo geral, a cidade deixa muito a desejar. Isso espanta exatamente esse turista que chega e que está acostumado a chegar em determinada cidade, polos grandes, e ser bem atendido. Isso independe, vamos dizer assim, de restaurantes chiques ou não, porque a gente conhece vários restaurantes que estão dentro do sequeiro aqui, que são comidas caseiras e são maravilhosas, por conta inclusive do atendimento. É verdade. O senhor acredita que isso seja uma questão cultural, do não investimento da área dos empresários, das pessoas que vivem aqui, do treinamento, isso é um ponto. O outro é a questão do dinheiro, que a gente percebe também que as pessoas que produzem aqui circulam seu dinheiro fora daqui, não aqui. Como fazer, do ponto de vista municipal, algo para envolver essas pessoas empresariais e também os funcionários, de um modo geral, que consumam aqui, né, participem da cidade, ou seja, investam na cidade e também dentro desse processo? Eu concordo com você quando você diz que é um pouco cultural também. E a gente, para poder ir mudando isso, a gente tem que ir batendo nessa tecla da capacitação, da formação. A cidade, por si só, ela mudou e vai mudando, porque se você... Hoje eu vi uma frase... Hoje não, mas eu vi uma frase de uma pessoa que diz que não tem mais distância no mundo. A distância não se mede mais pelos quilômetros, e sim pelo preço da passagem. E é verdade. E hoje a gente tem a oferta de voos, como a gente aconteceu. É mais fácil o pessoal ir para uma festa ou para um evento em Petrolina do que ir para um evento em Serra Talhada, em Arco Verde, que é muito mais próximo de Recife, pela facilidade do voo, tá entendendo? Pela oferta de voos que você tem. Então, a gente tem os atrativos, e com essas possibilidades agora, com a chegada também de pessoas, seja
por conta de negócios, seja por conta da educação, seja por conta da saúde, que acabam que vêm para a Petrolina, eu acho que o empresariado local vai ter, e eu acho que já está tendo um pouco, Tereza, a ter que se adaptar a isso. Por quê? Porque a cidade está recebendo muita gente. E a gente começa a ver pessoas novas de fora que estão abrindo seu negócio, que estão tentando investir, seja na área de culinária, seja na área de loja. É uma minoria ainda. Mas a gente já vê um pessoal com esse novo tipo de serviço, com esse novo conceito, que se o empresariado local não se atentar para isso, eles vão perder espaço para essa turma nova que chega com essa visão. Mas ele também, o empresariado local sozinho, não dá conta disso. É por isso que aí entra a parceria da capacitação, do Sistema S, de todo mundo que tem que ajudar para poder, enfim, a gente virar esse jogo. Claro. Eu estou te devendo uma resposta ainda, mas eu vou falar. E a questão de quem produz aqui, de poder gastar aqui. A gente tem aí, eu não vou dizer que é uma contradição, mas se a gente diz que o nosso pilar é a fruticultura para exportação, tá entendendo? A gente tem aí muito desse dinheiro de que fica fora ou de que quando vem não é distribuído na mesma proporção, mas eu acho, com toda sinceridade, apesar disso ser também uma verdade, Petrolina tem um nível de consumo muito grande comparado com outras cidades. Então eu já acho que muito do que é produzido aqui já circula na nossa cidade. Cláudio vai terminar esse bloco e a gente entra no político. Pronto. Foi colocado o turismo do negócio, mas eu acredito que nós temos capacidade do incremento do turismo do lazer. Tem. Porque esse que vem para o negócio, ele pode chegar ao seu final de semana. Isso. Ora, o turismo, o ecoturismo, o turismo rural, eu vejo cidades menores que têm capacidade de explorar. O próprio cliente às vezes atrapalha, não, e ele não espanta. Esportes de verão, nós temos um rio, nós temos uma cidade plana, nós temos áreas que podem ser exploradas. E aí, nós não temos no município, pode ser uma coisa do município, mais um ponto de informação ao turista, para ele saber o que tem. Nós não temos aí o guia turista, nós temos o curso de turismo, que esse curso, acredito eu, não está sendo aproveitado ao máximo. Não está sendo mesmo. Nós temos pedrinhas, nós temos capim que hoje começa a ser explorado, Serra o setor Turubu. imobiliário começa a seguir para aquele lado. Nós temos alguns aras, a própria agricultura irrigada, são pontos que podem ser explorados. Casar o turismo do negócio com o turismo do lazer. O município incrementando e incentivando. Como pode ser feito isso? Não, é como a gente falou, as pessoas que conhecem Petrolina, eu tenho certeza que elas se encantam com a cidade. Elas precisam ter o conforto, a certeza de que ao decidirem ou voltar com suas famílias ou ficar uns dias mais, de que vão ser bem atendidos nas lojas, de que vão comer e vão ser bem atendidos nos restaurantes, de que elas vão saber para onde ir. Hoje a gente só deve ter, se não me engano, um ponto de informação turística, um no aeroporto, que é pela Impetu, pelo governo do estado, e tinha sido criado um na Orla, ali perto do espacial, mas não sei nem se funciona. Não funcionou, tá entendendo? Findou. E, enfim, eu acho até que virou uma lanchonete lá. E o ponto que eu fico às vezes pensando, como é que a gente vende Petrolina lá fora, vender no sentido Lógico. de tudo que a cidade proporciona, porque, deputado, eu que sou de fora, vamos dizer assim, sempre ouvi dizer, falar da cidade dentro daquele conceito, é no sertão, quente, as pessoas andam de cavalo, você tem a oportunidade de conhecer. Andam de charrete no centro, e aí as pessoas vêm para cá meio que assustadas, e na verdade chega aqui e encontra uma baita tecnologia. Quando a gente fala do trânsito, a gente se espanta, porque você sabe, tirando Brasília, que eu sei que realmente é uma cidade que respeita as faixas, eu acho que Petrolina está em segundo, a gente tem todo esse conceito aqui, a ser uma cidade acolhedora. Então essa coisa tem que ser repassada. O povo tem um coração. Tem um coração enorme, recebe todo mundo. Ele diz, olha, você passa aqui para pagar depois, não acontece isso. Essa parte é boa. Não, mas a gente tem esse espírito. Até porque tem muita gente de fora que Petrolina se fez. Pode fazer nesse sentido, né? Não, eu acho que eu acho que primeiro, Cláudio, tudo isso aqui que a Tereza falou é verdade. As pessoas que não conhecem ou que não têm ligação com a cidade, imaginam, sem nenhum demérito as outras cidades do interior, mas tem uma figura de que Petrolina é mais do mesmo. E quando chegam aqui se impressionam.
Aí eu volto para o começo da nossa conversa. Se impressionam por quê? Se impressionam pelo planejamento da cidade, pelas avenidas largas, por muita coisa. A gente tem que continuar fazendo disso o diferencial de Petrolina. Não é só as avenidas não, é a infraestrutura como um todo. É a qualidade de vida. As pessoas vêm para Petrolina porque pode voltar para poder almoçar em casa, para poder pegar o filho no colégio, coisas que nós não podemos fazer mais em Recife, Salvador, Fortaleza, São Paulo, não dá. Então, isso é o que faz Petrolina diferente. E é uma cidade do interior, mas que você tem voo, que você tem restaurante, que você tem loja, que você tem cinema, que você tem tudo que uma cidade grande pode oferecer. Esse é o diferencial de Petrolina. Então tá aí o desafio já. O que é que a prefeitura pode fazer, você falou. O desafio é a gente poder continuar pensando a cidade muito grande, não só nos próximos 3 meses, 1 ano, 2 anos, mas pensando muito grande, dando as condições de que mais pessoas que ainda não conhecem Petrolina possam se encantar, como muitos de nós que nos encantamos e viemos para cá. Esse é o primeiro desafio. Depois, essa pessoa que mesmo que não tivesse a decisão de poder vir a Petrolina, vem por conta do trabalho ou do negócio, repito, tenho a menor dúvida, se encantou pela cidade. E ele agora tem que sentir na loja, no restaurante, nas ofertas de serviço, a condição ou o estímulo de poder, eu vou ficar, eu vou passar mais uns 2 dias. Então o papel da prefeitura seria ajudar nesse treinamento geral? Eu acho também, na capacitação também. Primeiro é prover a infraestrutura, a estrutura da cidade, para que ela possa ser sempre uma cidade que possa atrair as pessoas. Porque a gente não volta para um lugar que é sujo, que é feio, que a gente não gosta. Não volta. Não volta se for obrigado por conta de trabalho, mas a gente não escolhe como destino turístico. E depois a gente pegar, aí a gente volta para o empresariado, para os garçons, ou para quem a gente possa ajudar, os taxistas, as pessoas das empresas de turismo, porque isso aí é o trabalho que a gente faz quando as pessoas estão aqui já, que esse a gente tem que fazer bem feito. E aí depois tem a participação de feiras, levar o nome de Petrolina para fora, tá entendendo que é o vender Petrolina, como você falou, para que a gente possa trazer mais pessoas para cá. Mas não adianta a gente trazer as pessoas para cá se elas chegarem aqui e não sentirem vontade de voltar. Senão a gente vai estar fazendo um esforço e o nosso dever de casa aqui a gente não vai estar cumprindo ele direito.